Bom, olha só, Bolsonaro fala sobre esse vídeo aqui, tá? A entrevista está na íntegra para vocês aqui da CNN, né? E por fim, um pequeno adendo à reportagem do Felipe Martins, porque ele não ficou preso por 6 meses, né? O Felipe está preso até hoje. Ele não ficou, ele está preso até hoje. E aí, Bolsonaro fala que são quase 2 anos, além de 10 dias, né? De solitária na prisão. Felipe Martins está passando sim. Já teve pessoas presas no dia 8 de janeiro que infelizmente vieram a óbito. E de quem é a responsabilidade até hoje? Né? Quem julgou? Quem prendeu? Você sabe muito bem. Eu vou falar aqui. E além disso, não vê. Bolsonaro disse que não vê sua filha melhor, Felipe Martins, né? Felipe Martins não vê sua filha desde então. O país não aguenta mais tanta covardia. Essa é a verdade. E olha só, olha o que esse jornalista fala. É triste falar, pessoal. É triste, muito triste falar sobre o que está acontecendo com o nosso país. Bom, vamos lá, mas como tem muito depoimento, né, eu vou me ater aqui ao caso mais controverso, talvez, aí dessa denúncia, que é do ex-assessor internacional do Bolsonaro, Felipe Martins, que ficou preso ali preventivamente por 6 meses, sob a acusação de ter fugido do Brasil lá com o Bolsonaro, mas depois confirmou que ele nunca havia deixado o país. O que o Freire Gomes, o ex-comandante do Exército, diz nesses vídeos? Ele cita o Felipe Martins 2 vezes, né? Na primeira, ele se antecipa, voluntariamente ele diz espontaneamente que nunca afirmou que o Felipe Martins participou daquela reunião com os comandantes, que é uma reunião central com o Bolsonaro, que o Bolsonaro teria apresentado a minuta do golpe. Freire Gomes diz apenas que um assessor que ele não conhecia entrou, entregou um documento e saiu. E que quem disse que era o Felipe Martins foi o delegado da Polícia Federal durante a instrução do inquérito. Depois, nesses vídeos aí que nós vimos agora, o PGR, Paulo Gonet, insiste nessa questão, porque ela é controversa, ela é importante também para a PGR esclarecer, e pergunta se era o Felipe na reunião. E o Freire Gomes disse que não sabe que, como tinha esclarecido, ele não tinha condições, não tem condições de dizer que era o Felipe, mesmo depois que ele sabia quem que era o Felipe Martins, com base nas imagens ali no noticiário. Pois bem, o comandante da Aeronáutica disse também que nunca viu o Felipe Martins. Então, de uma forma geral, isso tem uma percepção ali que enfraquece um pouco essa alegação de que ele era uma figura central, porque os comandantes não sabiam quem era ele, né? Juntando essas falas com os depoimentos do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, que diz que nunca participou de reunião com o Felipe Martins, e o próprio Jair Bolsonaro, que nega também, essa tese da PGR pode vir a ser fragilizada e justamente essa acusação, né? Reforçando aí o que muitos acham, não necessariamente bolsonaristas, que ele só foi denunciado porque prenderam ele para tentar tirar uma delação premiada dele e não conseguiram e agora precisa denunciar para justificar essa prisão preventiva de 6 meses. Na Lava Jato era assim também. Lembrando que quando o Alexandre de Moraes votou para tornar o Felipe Martins réus, ele disse que isso se baseava em 3 episódios: a delação do Mauro Cid, os registros de entrada no Alvorada e o depoimento do Freire Gomes. Os registros de entrada do Alvorada é sempre muito problemático ali, porque tem de entrada, mas não tem de saída, enfim. De alguma maneira, a própria geolocalização ali que as defesas apresentaram de algumas empresas, de aplicativos, elas não confirmam. O depoimento do Freire Gomes, eu acabei de dizer, ele coloca ali uma dúvida e incerteza e sobra a delação do Cid, que a gente sabe, aliás, uma herança da Lava Jato, que delação premiada por si só não pode ser considerada um meio de prova isolado. Então, eu pegaria esse caso aí com uma interrogação para ver daqui em diante como que isso vai ficar a situação jurídica dele. Bom, vamos lá, Márcio. O negócio tá pior do que a gente imaginava. Lembrando que Felipe Martins, ele está preso, como eu falei para vocês, está preso e além de estar preso, né, ele também está usando tornozeleira eletrônica, né? Impedindo de inúmeras possibilidades de trabalhar, de ver sua filha, de andar como cidadão de bem. Agora com tornozeleira eletrônica as pessoas até vê ele de uma certa forma, as pessoas que veem ele com tornozeleira eletrônica vê ele de uma certa forma como um criminoso. Por quê? Porque tá com tornozeleira eletrônica. E é um cara que não cometeu crime algum, né? Ele foi condenado e julgado sem prova nenhuma. Felipe Martins está lá preso e injustamente, né, cara? Injustamente, como você viu aqui na reportagem da CNN. É claro que a CNN é comunista também, né? Vai puxar pro lado, você sabe muito bem. Pois bem, vamos lá, vamos seguir o nosso
nosso vídeo aqui. Olha só. Lula está lá na França, né? Com o Emmanuel Macron. E ele fala sobre muita coisa, e inclusive de que, como eu falei para vocês, que a democracia está enfraquecida e que o radicalismo e o negacionismo de extrema-direita estão ganhando espaço. Será? Vamos ver, Lula. O que o Lula fala? Destruir coisas que foram construídas com muita força depois da Segunda Guerra Mundial e tentar voltar ao protecionismo, o unilateralismo, sabe? E a fraqueza da democracia que estamos vivendo hoje no mundo. É impressionante o crescimento do negacionismo, do radicalismo de extrema-direita, que não reconhece as instituições, que não reconhece a verdade e que estão ganhando espaço no mundo inteiro, combatendo instituições que são a razão pela qual a gente ainda tem a existência do regime democrático nos países. Portanto, defender a democracia não é uma coisa pequena, é uma coisa importante e é possivelmente a coisa mais importante que a gente tem que fazer. Não é... Tá bom, Lula, tá bom. A verdade é que a solução é censurar as redes sociais para salvar a democracia. Segundo ele, essa é a solução. Pois é, algumas pessoas até dizem mesmo que a solução, os esquerdistas dizem que a solução é censurar as redes sociais para calar a verdade, para fazer com que esse vídeo que está aqui, por exemplo, aqui, seja censurado. Por quê? Porque fala a verdade, mostra o que realmente é. Né? Ao contrário das emissoras aí que recebem milhões, né, para falar o que o governo quer, as redes sociais, né, eu, você e etc. Você mesmo que está assistindo aí também, você vê a verdade por aqui. Você ouve a verdade dos fatos, o que está realmente acontecendo aqui neste canal. E outra coisa, ninguém mais acredita também, tá? Ninguém mais acredita nas mentiras de Lula. Aí o seu bando de pilantras, né, cara? Ou melhor, pirata socialista. Eu acho que esse é o termo mais certo, né? E isso é narrativa, tá? Isso é mais uma narrativa de Lula. Lula vai para lá para fora, lá para narrar e falar. Ele mesmo diz numa entrevista que fala de números, todo mundo acredita, que nem uma entrevista que ele dá no seu primeiro governo, diz que o Brasil tinha mais de 32 milhões de crianças, pessoas passando fome entre crianças e adultos passando fome. 32 milhões de pessoas em situação de rua, né? Ele fala assim, ainda chama a atenção dele ainda, dizendo que seria impossível andar nas ruas se tivesse 32 milhões de pessoas nas ruas, em situação de fome, passando fome e andando nas ruas. Mas enfim, vamos lá. Essa é mais uma narrativa, né, cara, deste cara aqui. Lembra que eu falei de um vídeo? De uma mulher fazendo um meme, sátira sobre o que está acontecendo hoje, das promessas que foram feitas no passado aí do Lula, e hoje ela faz com muita propriedade. Eu acho que esse é um vídeo, até Gustavo Gayer, que é o nosso deputado federal, ele fala sobre isso também aqui, e eu acho que é a melhor representação da Globo até agora. Vou soltar para vocês aqui, para vocês verem. Olha. Pode ser que dê direitos autorais, mas vamos ver. É tudo culpa das redes sociais. O Lula é inocente. É preciso regular as redes sociais. A culpa é do Bozo. Você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem. O brasileiro gosta de coisa boa. Pobre gosta de coisa boa. É fake news que a culpa do INSS é do governo, é culpa das redes, das mudanças climáticas, mas não do Lula. Meu Deus, cara. Não tem café pra tomar com pão? Toma água. Não tem água, engole saliva, porra. Mas não reclamem, senão o Bozo volta. O governo colocou mais imposto? Entenda como isso é bom. Eu pago imposto. Eu quero pagar imposto. Me joga na parede, me soca imposto. Tá tudo caro no mercado. Não compra. Faz jejum, porque se for gordo, pelo menos emagrece. A popularidade do governo caiu. É culpa dos memes. Memes matam. Memes agridem. É preciso regular os memes. Ai, meu Deus do céu, cara. Não, pessoal, eu ri demais a primeira vez que eu vi esse vídeo aqui. Eu queria trazer pra vocês, cara, porque entre tantas notícias ruins, eu acho que um vídeo pra alegar nosso dia, né? Um vídeo. Comenta aí embaixo o que vocês estão achando dessa política aí, Brasil. Mas esse vídeo aqui é pra quebrar o gelo, aquele gelo que a gente tem ali. A gente tem que rir um pouco também. Muito bem, vamos dar sequência aqui. Esse aqui é o Jeffrey Schickini, tá? E ele diz que Lula tá desesperado, como vocês veem aqui. Lula tá desesperado em 2026. O impeachment de Lula é inevitável, com tanta bagunça aí feita aí. Só que a gente tem que ver também aí
Tem que ver o plenário, tem que ver o que está acontecendo lá, tem que ver o Senado, a maioria do Senado. Porque você sabe muito bem, né, que tem hierarquias. É capaz até do STF se envolver e se meter no meio aí e dizer que o homem não sai, ponto final, né? E tem algumas pessoas que falam, né? Golpistas estão caindo caindo 1 a 1 e etc. E vamos ver aqui. Vamos ver o que o Jeffrey Chiquini fala sobre isso. Olha só, gente, a ficha do Gambá caiu. O Lula tá apavoradinho com 2026. Olha o que ele disse. Precisamos ganhar maioria no Senado, senão vão avacalhar o STF. Acertou, miserável. Eu acho que o Lula tem uma bola de cristal, porque é exatamente isso que vai acontecer. Vejam aqui, artigo 52 da Constituição Federal, compete privativamente ao Senado Federal. Inciso 1, vamos lá? Processar e julgar presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Inciso 2, processar e julgar os ministros do STF, os membros do CNJ e do CNMP, bem como o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União, que estão fazendo ultimamente um desserviço para o Estado de Direito. Olha só, o Lula está coberto de razão, mas agora é tarde, Lula. Agora é tarde. Agora é tarde. 2026 vocês serão expurgados do país e, obviamente, o impeachment já está na contagem regressiva. Não basta o Lula se reeleger. Se a direita tiver 2/3 do Senado, poderá ser impeachmentado. Se a direita tiver 2/3 do Senado em 2027, vai acabar essa esculhambação com o nosso Estado de Direito e com a nossa Constituição. Olha, por incrível que pareça, a preocupação do Lula está correta. A esquerda teria que vencer as eleições do Senado de 2026 para sobreviver. Mas como isso não vai acontecer, game over. Eu sou Jeffrey Chiquini, deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Jeffrey. Esse seria mais um, né, cara? Mais um que protege a Constituição e unhas e dentes, né, cara? Entre unhas e dentes ele protege a nossa Constituição. Aí fala que Lula quer perpetuar no poder e etc. E essa é verdade mesmo. Essa é verdade. Ele quer. A esquerda quer se perpetuar no poder, não exatamente Lula, porque Lula já tá no fim da vida dele aí. Ele pode querer botar outra pessoa, né, cara, pra se perpetuarem no poder aí à esquerda. Bom, Ana Paula Henkel, né? A jornalista, essa mulher é competentíssima, ao meu ver. Ela fala o seguinte, né? Na tragédia do Rio Grande do Sul, ela fala, inclusive, na tragédia do Rio Grande do Sul, e se não fosse as redes sociais, a população denunciando, né? Nós teríamos apenas a versão oficial do consórcio. Mas aí é que tá. Ela dá o exemplo da tragédia lá do Rio Grande do Sul, por quê? Porque as redes sociais não se calaram. Né? A gente tem força nas redes sociais. Se não fosse as redes sociais, nós teríamos somente a versão do consórcio. O consórcio, claro, falando que foi um acidente, ou melhor, não foi um acidente. O consórcio falando que foi propriedade da natureza e etc, etc, etc. E a gente sabe muito bem que não foi isso, porque eu moro aqui no Rio Grande do Sul também, tá? Então as redes sociais nos deram força, nos deram voz e nos dão voz até hoje. E eles querem de toda forma barrar isso, tá? Aí Barroso diz que no STF não está invadida a competência do legislativo, tá? Sobre este caso aí. Mas vamos ver o que Ana Paula Henkel fala sobre isso. Sobre as redes sociais, regulamentação e etc. Esse ponto que o Augusto disse agora é absolutamente brilhante, porque as plataformas, elas substituirão o judiciário, é isso? Porque hoje há um trâmite legal, há uma decisão do judiciário, há um trâmite legal, como eles costumam, né, escrever lá embaixo, cumpra-se, mas sem agora com as plataformas decidindo quem vai decidir. Essa pergunta do Augusto é tão pertinente que alguém poderia trazer essa pergunta nesse debate todo completamente inócuo que eles estão apresentando ao Brasil, né? E se uma plataforma tira, não, isso aqui é perigoso, e a outra diz, não, isso aqui faz parte do debate. Como é que fica essa história? A verdade, Paula, é que e ali eles estavam falando, né, o Barroso dizendo que o tribunal não tem como agir. Como assim não tem como agir? Tem as decisões, tem o trâmite legal, mas tem também a canetada, como os Twitter Files Brasil mostraram. Dá um telefonema, liga, tira, não quero isso aqui. Isso já acontece. O que eles querem é a
a institucionalização da censura. É exatamente isso que eles querem. E por que eles querem? Porque os moradores das Torres de Marfim, eles simplesmente não gostaram da população lá embaixo, né? Discutindo, cobrando, debatendo, questionando. Eles não gostaram disso, porque antes havia o monopólio da informação com as grandes empresas de mídia, que elas também não gostaram da democratização da informação, e antes havia também o monopólio do debate. Isso aqui pode ser debatido, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não, e lógico, nesse casamento entre a grande mídia e esses moradores todos aí das Torres de Marfim. Agora, como é que fica, por exemplo, quando um ministro do Supremo, o Flávio Dino, diz que chamar alguém de fascista é parte do debate? Como fica quando um ministro como o Flávio Dino diz uma mentira que os ministros da Suprema Corte nos Estados Unidos, eles votam em segredo, que ninguém sabe os votos? Como fica tudo isso? Né? O problema disso tudo, Paulo, é que eles não gostaram da população vigiando tudo, porque na tragédia do Rio Grande do Sul, meu Deus do céu, se não fossem as redes sociais, a própria população, a sociedade civil denunciando tudo o que estava acontecendo ali, nós teríamos apenas a versão oficial do consórcio, que está tudo bem, que o Estado está ajudando, que o ministro que foi impostado pelo Lula para ajudar o Rio Grande do Sul estava fazendo maravilhas, que não havia, por exemplo, a parada de caminhões com doações sendo multado nas rodovias. Tudo isso foi denúncia da população. E é exatamente isso que incomoda essa gente. Gente comum, com o celular na mão, mostrando o horror que é a verdade. Então, é isso que eu digo. Nós estamos aqui falando a verdade que Ana Paula Henkel acabou de dizer. O consórcio que ela se refere são empresas que estão por trás do jornalismo pago pelo governo. O governo paga para falar o que eles querem, o que o governo quer, entendeu? O governo pagou a Globo para falar assim, ó, tá aqui o roteiro, Globo, tu vai falar isso aqui, eu tô te pagando e tu fala isso. Então acontece assim, tá? A gente traz a verdade aqui nas redes sociais, porque ela acabou de dizer, gente comum, como eu, como você, foi lá e filmou a verdade. Aí chega a emissora paga da vida, preciso dizer o nome aqui das emissoras que são pagas, mas vamos lá. As emissoras pagas da vida e vão lá e dizem assim, não, aconteceu isso aqui. Aqui por trás estava eu e estava você filmando a verdade. É por isso que eles querem tanto regulamentar as redes sociais. Isso não vai acontecer porque estamos lutando para que não aconteça. Estão caminhando a passos largos para acontecer, mas a gente é uma barreira. Nós da direita somos uma barreira para ele. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações que eu vou trazer aqui praticamente todos os dias. E a verdade tem que ser falada sempre.